Tô ao vivo? Eita, bom dia! Bom dia! Sucesso com você? Se não tiver sucesso, já sabe. Boas energias e sucesso vem. Segura com força, com força. O tema de hoje da live o tema de hoje é mentalidade, comportamento. O que a gente precisa ser? Como a gente precisa se comportar para alcançar êxito, sucesso no tributário mais rápido. Quem me conhece sabe que eu não ensino tributário só com base na técnica, porque não é a técnica ou a falta de técnica que faz uma pessoa ter muito sucesso ou também não ter sucesso, se dá mal. Com base no que eu falo isso? Que não é só a técnica, não adianta saber tudo. Gente, eu tenho 41 anos de idade, desses 41, 17 anos é como tributarista. E eu já trabalhei com tributaristas que eram bem mais ou menos e já estavam no topo da cadeia alimentar do tributário, já eram sócios, sócias de grandes escritórios. E vou te falar, tecnicamente fracos. Existe, você acredita? Sabiam só o básico. E por muito tempo, nos primeiros 8 anos da minha carreira, que foram os 8 anos que a minha carreira foi travada, eu me revoltava com isso, porque eu me matava de estudar, estudava mais do que todo mundo, fazia pareceres excelentes, defesas excelentes, excelentes, e eu não ia para frente. E essas pessoas com tecnicamente medianas para ruins até, sabiam o básico, estavam prosperando, alcançando sociedade, captando clientes. E por que que eu não conseguia, sendo que eu estudava mais do que todo mundo? Isso para mim era motivo de revolta. Até que eu resolvi pensar o que é que eu fazia que eu não prosperava e era o meu comportamento. Era a minha mentalidade. Gente, é assim que é. E não é só no tributário. Em todas as áreas, se você for pensar friamente, tem pessoas que não são tão boas tecnicamente assim e que estão mandando nas outras pessoas, que estão prosperando. O que é que elas têm que talvez a gente que esteja nessa fase, que eu já estive, que a gente está nessa fase que só estuda, se mata de estudar e a gente não consegue? É o comportamento, é a mentalidade, certo? Não estou falando, o que eu vou falar aqui não é com base em teorias de livros. Não, é com base no que eu já vivi mesmo. Então, não é uma live técnica, é uma live sobre mentalidade e comportamento para a gente prosperar, se dar bem mais rápido no tributário, tá bom? Se, por um acaso, alguém que nem é do tributário cair de paraquedas, e você acredita que vai servir para essa pessoa também? Porque isso vai mudar a sua vida, certo? E antes de mais nada, já me dá um like aqui no YouTube, certo? E no Instagram, porque senão o algoritmo não entende que esse conteúdo é relevante. E se você conhece alguém que, porventura, talvez, por algum motivo longínquo, esteja precisando trabalhar mais a mentalidade e o comportamento, encaminhe essa live também, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho um roteiro, eu não vou dividir a tela, então quem ficar no Instagram vai conseguir acompanhar muito bem. O roteiro que eu tenho é os pontos que eu não posso esquecer de falar, tá bom? Então isso eu tenho para tudo. Quando eu vou fazer reunião com cliente, quando eu vou fazer live, quando eu vou dar aula, tudo. Porque vai que a gente esquece algum ponto que é extremamente importante. Ó, e pra gente começar, eu vou começar com uma frase adaptada para o tributário. Olha, gente. O maior tributo que a gente paga na vida é o preço de não acreditar na gente mesmo. Vou repetir. O maior tributo que a gente paga na vida
É o preço de não acreditar na gente mesmo. E esse preço é muito, muito alto. Esse preço significa menos clientes, que consequentemente significa menos honorários. E aí a gente não consegue ter aquela vida com o conforto que a gente gostaria, fazer as coisas que a gente gostaria. E eu não estou falando aqui de promessa de ficar bilionário, milionário, não é sobre isso, gente. Ninguém vai ficar milionário, bilionário com o tributário do dia para a noite. Os tributaristas milionários, bilionários que eu já conheci, não sei se era bilionário, tá? Mas milionário já conheci um monte. Não foi do dia para a noite e não vai ser com a gente. Não é assim que funciona. Eu sei que tem muita venda na internet dessa promessa, que em poucos meses você vai estar fechando um contrato de 100 mil reais por semana em tributário, não é isso? Um contrato de 100 mil por mês em tributário, eu sei que é isso. Mas a vida real não é assim. A vida real são degraus que a gente tem que ir subindo um por um. Beleza? Vocês não vão me ver vendendo milagre. Mas sim, o tributário dá pra gente um conforto, uma remuneração melhor do que qualquer outra área. Por que é que eu falo isso com tanta segurança? Vamos pensar junto racionalmente aqui, ó, sem promessinha vazia. Para você pegar um caso criminal, alguém tem que cometer um crime. Para você pegar um caso trabalhista, ou o funcionário tem que colocar a empresa no pau, né, que chamam, não é isso? Ou a empresa tem que precisar de uma consultoria para alguma coisa. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Um caso civil também tem que acontecer algum problema. Agora, o tributário é uma demanda que 100% das empresas têm. 100%, sem medo de errar. Verônica, e por que então que a maior parte das empresas não tem tributarista? Porque elas nem sabem que precisa. Então, a primeira coisa, ó, comportamento, que nós, tributaristas, precisamos ter é a confiança em nós mesmos e a capacidade de mostrar para o cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, de que sim, ela precisa de um tributarista. E olha, eu vou te falar, esse argumento de que a empresa precisa de um tributarista, mesmo que ela não tenha um auto de infração ainda, nunca esteve tão forte quanto agora na reforma tributária. A reforma tributária vai afetar 100% das empresas, as empresas do simples, as empresas do lucro presumido, as empresas do lucro real, todas. E todas as áreas da empresa. Inclusive aqui no meu canal, na segunda-feira, hoje é dia 3 de abril de 2025, no dia 1 de abril, foi dia 1? Não, dia 31 de... Gente, agora eu tô confundindo. Foi na segunda-feira, hoje é quarta-feira. Dia 3 de abril, quarta-feira, na segunda-feira, dia 1, se não me engano, segunda-feira, eu fiz uma live falando sobre os impactos da reforma tributária em todas as áreas da empresa. Beleza? Tranquilo? Bom, mas, gente, para a gente conseguir convencer alguém de que essa pessoa tem um problema, ó, presta atenção no que eu vou falar. Para a gente conseguir convencer alguém de que ela tem um problema que ela nem mesmo sabe. Uma empresa, por exemplo, que não tem um tributarista, ela tem um problema. Ela precisa de um tributarista, só que ela não sabe. Como que a gente faz isso? Não é, olha só, não é chegando na empresa. Bom dia, Wesley. Não é chegando na empresa e falando assim para a empresa. Olha como que os tributaristas comuns fazem. Oi, empresário. Olha, meu nome é... vou até mudar a voz para vocês verem, para vocês terem certeza de que contém ironia. Vamos supor que o cliente chama João. Oi, senhor João, tudo bem? Olha, meu nome é Verônica Magalhães. Eu já tenho 17 anos como tributarista. 17, senhor João. Olha, eu sou formado em Direito pela PUC, eu sou formado em Contabilidade pela FIPECAF, eu já trabalhei nos maiores escritórios de São Paulo, já trabalhei no Tosini Freire, com casos espetaculares, casos internacionais, seu João.
Também, seu João, já trabalhei em uma das 4 maiores consultorias tributárias do mundo. Só tem 4, seu João. Eu trabalhei em uma delas no cargo executivo. Trabalhei como executiva tributária na Ernst Young. Se não bastasse, seu João, eu ainda trabalhei em mais 3 multinacionais. Eu já fui advogada tributarista da Alstom, da Bayer, da Johnson. Então eu tenho muita experiência no tributário. Eu tenho muita experiência, estudei nas melhores faculdades, tenho MBA, já fiz várias pós-graduações. Eu sou professora do Mackenzie, seu João. Então eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Todas as informações que eu dei sobre mim, com essa vozinha estranha, são verdadeiras. Todas são verdadeiras. Mas não é isso que vai convencer o senhor João. Não é isso. Não é isso. Inclusive, você ficar contando o seu currículo nem é uma expressão que você confia em você mesmo. A confiança não vem do seu currículo. Até porque existe uma época da vida que a gente não tem um currículo tão extenso assim. Quando a gente está começando, por exemplo. Então, se a nossa confiança e o nosso argumento se embasar só em nós mesmos, não vai dar certo. Porque e quem está no começo faz o quê então? Senta e chora? Nem todo mundo tem 17 anos como tributarista. Nem todo mundo tem 30 anos. Tem tributaristas que eu conheço que já tem 30 anos. Tem tributaristas que eu conheço que já tem 40 anos de experiência. Percebe, gente? Não é isso. Não é sobre nós. Mas sim sobre o cliente. Então, olha só o que eu vou falar. A primeira habilidade que eu disse que a gente precisa ter é a confiança em nós mesmos para mostrar para o cliente que ele tem um problema que a gente pode resolver, não é mesmo? Mas aí, o que acontece é a grande dúvida. Como que eu adquiro essa confiança? Porque, Verônica, eu estou no começo ainda. Eu me sinto insegura, me sinto inseguro. Então, sabe como que você melhora a sua confiança? Não é intuitivo o que eu vou falar aqui. Inclusive, é totalmente contraintuitivo. Você aumenta a sua confiança tirando o foco de você. A Denise é uma aluna minha, sensacional. Ela falou uma coisa na mentoria que a gente fez segunda-feira. Segunda-feira. Os alunos, eu tenho uma formação em tributário completa, que é a formação tributarista 10X, onde lá eu ensino a parte de mentalidade, onde eu ensino a parte técnica tributária e onde eu ensino reforma tributária. Então, e eu ensino ainda contabilidade para você saber falar a linguagem do seu cliente, tá bom? E além disso, eu tenho mentoria com esses alunos 2 vezes por semana, não é uma vez por mês. Não é uma vez a cada 2 meses. Não é a cada 15 dias. É 2 vezes por semana onde eu mesma estou com os alunos. E aí eles podem tirar dúvidas dos processos, dos casos reais deles. Ou dúvidas conceituais, seja lá o que for. Certo? Estou te contando essa história para você entender por que eu estou falando da Denise. Na segunda-feira desta semana, a Denise falou assim na mentoria: Verônica, eu estou muito feliz porque eu vou atender um cliente que é fora da minha zona de conforto. A Denise fazia muita execução fiscal só. Não fazia a parte consultiva de planejamento tributário. E aí, eu disponibilizo para os alunos um roteiro. Um roteiro. Olha que interessante. Um roteiro de perguntas que a gente tem que responder antes de ir falar com o cliente. Antes de pensar em bater na porta do cliente para oferecer alguma coisa. E essas perguntas, muitas delas, nós mesmos conseguimos responder pesquisando na internet. Por exemplo, a primeira pergunta que eu coloco lá que a gente tem que responder: qual é a atividade desse cliente? Ele vende mercadoria? Ele presta serviço? Ele industrializa? Ele faz o quê? Isso você consegue saber olhando no site da Receita Federal. Você consulta o CNPJ, vai lá, descrição dos quinais, vê quais são os quinais. Você entra no site do cliente, você pesquisa. Você coloca o nome do cliente na internet, você consegue saber isso. Quer ver uma outra pergunta que eu coloco lá e a gente mesmo consegue descobrir? Qual é o regime tributário desse cliente? É simples nacional ou não? Eu consigo saber se a empresa é simples nacional ou não. Põe no Google, consulta simples nacional. Inclusive lá embaixo, se a empresa tiver sido excluída, dá até para saber o porquê é que ela foi excluída.
tudo com dados públicos. Bom, e tem uma série de outras perguntas, tá? Mas é um roteiro. Tem mais de 10 perguntas que você tem que responder sobre o seu cliente para que você vá para a reunião preparado, preparada. E a Denise falou uma frase que é sensacional. Ela falou assim, Verônica, como esse roteiro... Não, ela falou assim, como essa lição de casa, eu falo, você tem que fazer a lição de casa antes de ir para o cliente. E ela falou assim, como fazer a lição de casa da segurança? Como fazer a lição de casa da confiança? Eu tô boba. Por quê? Gente, vamos pensar o porquê. Porque você tirou o foco de você mesmo. O cliente, eu vou falar uma coisa para você. Nunca o cliente perguntou para mim quantas pós-graduações eu tenho, apesar de eu ter várias. Ele nunca se preocupou se eu formei na faculdade famosa ou na mesma ou na menos famosa. Ele nunca perguntou quantos anos eu tenho. O cliente só quer sentir da minha voz, do meu jeito de falar sobre ele, de que eu sou capaz de resolver o problema dele. Percebe? É isso. E aí, quando eu estudo esse cliente a fundo, a minha confiança vem. Olha que contraintuitivo. Eu tiro o foco de mim mesma e ponho o foco em quem interessa, que é o cliente. Mas os cursos de tributário, as pós-graduações, os cursos livres, tem um monte de curso de tributário por aí livre. Eles ensinam você a focar só em você mesmo, na técnica, estuda. Eu estou falando que não precisa saber a técnica, tem que saber sim, muito. Para você vender um planejamento tributário para um cliente, você tem que estar dominando o que é simples nacional, o que é lucro presumido, o que é o lucro real. Você tem que saber o básico dos tributos que afetam aquele cliente. Por exemplo, se ele é um prestador de serviços, você tem que manjar de ISS, sim senhor, sim senhora. Se ele é da construção civil, você tem que saber como que é a tributação na construção civil. Se ele é do setor de software, você tem que entender o que afeta, qual é a dor do setor de software, você tem que saber, certo? Mas não é esse o principal ponto que vai fazer você ter confiança para chegar na frente do cliente e falar, cliente, eu consigo te ajudar. Você só vai conseguir, o cliente só vai perceber isso de você se você tiver estudado a fundo o cliente. O cliente. Gente, vamos pensar aqui como ser humano. O cliente é um ser humano. O cliente é um ser humano. Você já reparou que todo ser humano, se você falar, você chega em uma pessoa e fala, olha, eu olhei as suas redes sociais, eu vi o seu LinkedIn, eu vi que você faz isso, faz aquilo. Olha, vamos supor, eu vi que você faz um trabalho voluntário em tal lugar. Esses dias mesmo, uma seguidora minha, ela trabalha com recolhimento de cachorrinhos na rua. Eu não sei como é que é, tem um nome para isso, né? As pessoas que pegam os cachorrinhos abandonados e põem. Ela é protetora dos animais. Eu achei isso tão bonitinho. Eu falei, olha, eu vi no seu perfil que você é protetora dos animais. Obrigada por você existir. Eu tenho 2 cachorrinhos que são adotados, a Mel e o Zangão. Eu admiro muito as pessoas que se engajam nisso, porque não é fácil você pegar os cachorrinhos na rua e cuidar deles. Ela ficou tão contente porque ela viu que eu vi alguma coisa que ela faz e que eu me interessei por ela sem motivo nenhum, que eu me interessei por ela como ser humano. O ser humano adora essa sensação, adora, adora. E o cliente também, o cliente é um ser humano. Então, quando você estudou a fundo a empresa do cliente, hoje em dia, gente, com a internet, não tem nada escondido mais. Até a empresinha desse tamaninho, ela tem lá o perfil dela no Instagram, ela tem o perfil dela no Facebook, ela tem o perfil dela no Google, ela tem minimamente um site. Hoje em dia nada se esconde. Você consegue pesquisar a pessoa física do sócio. Então, quando o cliente percebe que você se interessou por ele, ele vai acreditar que você consegue ajudar ele. Percebe o ensinamento contraintuitivo que eu estou te dando aqui? E eu vou te falar, nos meus 17 anos como tributarista, 17, nenhuma nenhum curso, nenhum líder me ensinou como me preparar
para ir para um cliente para que eu me sentisse confiante. Eu tive que aprender isso errando mesmo. Chegando na frente do cliente gaguejando, pagando mico, fazendo pergunta que eu já deveria saber. Por exemplo, qual o regime tributário do cliente? Quais atividades o cliente faz? Saca? Percebe? Quando você foca no cliente, a sua confiança vem. E fica aquela sensação, parece que você já conhece aquela empresa. Não é mesmo? Bom, aí, só que é o seguinte, nada é de graça, não é? Para você fazer essa lição de casa que eu te falei, tirar o foco de você e botar o foco no cliente, você tem que fazer o HBC. O que é o HBC? Horas de bumbum na cadeira. Eu vou dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo, às vezes alguém já ouviu, mas é porque ele é didático. Há um tempo atrás, pela primeira vez, faz alguns meses, eu fui atender uma empresa de construção civil. E eu não manjava da tributação de construção civil. Nossa, Verônica, você tem 17 anos de tributário e não sabia como que era a tributação da construção civil. Ah, eu sei que tem ISS, porque é um serviço, mas os detalhes eu não sei. Não, por algum motivo, nessa minha carteira de clientes ao longo do tempo, não tinha muitos clientes de construção civil. Mas isso não mudou nada. Eu fiz o mesmo roteiro que eu dou para os alunos para ensinar eles como que eles se preparam para um cliente. Eu fiz aquele roteiro e é o que eu uso, gente. Eu só ensino o que eu faço. E aí eu fui para a reunião sabendo tudo da empresa do cliente, sabendo tudo do setor. Eu pesquisei as associações de construção civil. Eu pesquisei processos judiciais de concorrentes do meu cliente para saber que tipo de discussões judiciais eles estavam tendo. Pesquisei tudo. Quais benefícios fiscais, quais oportunidades que eu poderia. Gente, foi linda a reunião. Linda. Fui confiante porque eu tinha me preparado. Só que para isso, para este cliente específico, eu fiquei uma semana me preparando. Uma semana. Não foi um dia, não foram 2. Uma semana. Estudando a fundo o cliente, a história da empresa, a pessoa física, a tributação do setor de construção civil. Lendo artigos de tributação de construção civil, percebe? Então, não tem milagre, certo? Tem um jeito de fazer as coisas que é mais eficiente. Bom, passamos pela primeira parte da mentalidade. Vou resumir. A primeira parte da mentalidade é você adquirir confiança para o cliente perceber que você é capaz de resolver o problema dele. Só que a confiança se adquire tirando o foco da gente mesmo, totalmente contraintuitivo. A confiança se adquire botando o foco no cliente. Ó, que interessante. E para isso, quem é aluno, quem é aluna da minha formação completa, tem um roteiro lá, ensinando que perguntas você precisa responder para você chegar no cliente com segurança. E o mais legal é que, além de ter o roteiro, tem as mentorias 2 vezes por semana, que a pessoa pode tirar dúvida. E fique em paz que eu não estou te vendendo a minha informação completa, porque as matrículas não estão abertas. Então, fique em paz no seu coração, só estou te contando como é. Mas para finalizar aqui, uma outra habilidade que é essencial. Deixei por último, não é porque ela é menos importante, não. Porque ela é muito importante. Muito importante. Então, eu quero finalizar com chave de ouro. E é uma habilidade que no mundo moderno, ó o que eu vou falar, pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas. E é uma coisa tão simples, tão simples. É a habilidade de ouvir. Ouvir. Mas ouvir de verdade. Ouvir sem interromper. Fazer perguntas inteligentes, de modo que o que venha da outra parte seja informações úteis para você. Gente, o tributário ele é ensinado por pessoas. Agora eu vou falar porque eu já vivi, tá? 17 anos já nessa área, vai fazer 18. São pessoas com o narizinho muito em pé. Desculpa, é assim que é. Eu vou falar a verdade para você. Tributaristas geralmente têm o nariz em pé, são tudo metida, sabe? Tudo assim, né? Porque eu sou melhor que todo mundo. Então essas pessoas têm um ego tão grande que às vezes elas não têm a capacidade de ouvir. E elas não ouvem nem o próprio cliente.
Eu sempre digo, na primeira reunião com o cliente, eu começo a reunião, tem aquela parte de amenidades, tudo bem, obrigada pelo seu tempo, essa parte de você conectar com a pessoa. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com você, essas coisas. Mas logo na sequência, eu alinho a expectativa. Sabe como que eu alinho a expectativa? Cliente, seu João, essa é uma reunião não de respostas. É uma reunião para colher informações importantes. Eu já tenho muitas informações sobre o seu negócio. Eu já sei isso, já sei aquilo, porque eu fiz a minha lição de casa com os dados abertos. Eu já sei muito da sua empresa. Mas eu vou ter que te fazer perguntas e eu vou precisar de mais informações para que a solução que eu te traga seja moldada especialmente para o seu negócio. Tributário não é uma área que eu tenha uma caixinha de soluções onde todas as empresas se enquadram na caixinha. Não, tem que ser artesanal, tem que ser só para você, seu João. Então, essa é uma reunião onde eu vou te escutar. Eu vou fazer perguntas e eu vou te escutar muito mais do que falar, tá bom? Então eu quero ouvir você. Eu quero conhecer você e a sua empresa ainda mais. Por que que eu alinho essa expectativa logo no começo? Porque você tira o peso de cima de você. Você não tem que saber as respostas, porque você já falou para o João que o tributário nunca tem uma solução que cabe para todo mundo. Ó, você já alinhou a expectativa com... Gente, na vida, a mágica da vida é você alinhar a expectativa. E segundo, o seu João já está preparado, que ele não vai poder ficar fazendo a reunião e mexendo no computador. Ele vai ter que se concentrar, porque ele vai ter que falar. Percebe? Só que aí, quando você alinha a expectativa e o seu João está falando, você interrompe o seu João para falar de você mesmo. Você não deixa ele falar. Você não escuta com atenção de verdade. Ó, nas reuniões que eu faço, hoje em dia, antigamente eu ficava tomando nota de tudo. Eu coloquei uma inteligência artificial que eu falo para os meus alunos também. Não, tem a versão gratuita e a versão paga, mas a versão paga é baratinha, acho que não chega a R$ 30 por mês. Eu uso a versão paga, mas dá para usar a versão gratuita, onde a inteligência artificial toma nota das reuniões para mim, porque daí eu consigo ficar olhando para a câmera de verdade, prestando atenção no tom de voz do seu João. É nesse momento que você vai sacar se o seu João é uma pessoa conservadora ou arrojada. Isso faz diferença, gente. Solução tributária para um empresário que é arrojado é uma, para um que é conservador é outra. Você vai compreender o quão atolado o seu João está em dívidas. Você vai perceber quem de fato toma decisão na empresa dele. Será que é ele mesmo? Será que é outra pessoa? Mas você vai ter que estar de fato olhando o tom de voz do João, a expressão corporal do João. Saca? Isso é uma capacidade de ouvir, de você se concentrar ali. E poucas pessoas têm essa capacidade de escutar de verdade. Vocês não têm noção o quanto que o ser humano precisa ser ouvido. Só de você ouvir as pessoas, elas já ficam satisfeitas com você. Você acredita? Sem você precisar falar quase nada. Só de você ouvir, quando a pessoa percebe. Gente, isso vale para o seu relacionamento amoroso, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos. Quando uma pessoa percebe que você parou tudo o que você está fazendo, você não está olhando o celular, você não está olhando para os lados, você não está se coçando na cadeira, você está só olhando para a pessoa no olho. E no online dá para fazer isso, você olha para a câmera. E você está de fato ouvindo. Você não tem noção do poder que isso tem. Poder que isso tem. E hoje em dia, com essa modernidade, com a rapidez, as pessoas vão fazer reunião fazendo outra coisa, tá fazendo reunião com o cliente ao mesmo tempo, tá anotando outras coisas. Vocês não têm noção de como as pessoas não têm mais a capacidade de ouvir.
Eu fico com pena dos relacionamentos humanos com a perda dessa capacidade. Tá todo mundo focado em si mesmo. O quanto eu sou bom, o quanto eu sou boa. E ninguém tá focado no outro, certo? Então, esta habilidade de ouvir. Ai, agora que eu vi a Renata aqui. Bom dia, Renata! A Renata falou: estou iniciando agora. Sou estudante de ciências contábeis, fico no tributário de um escritório de advocacia. Renata, aproveita então que você tá com a faca e o queijo na mão. Inclusive, esses dias eu recebi uma pergunta de um contador falando assim: mas eu que sou contador, eu posso dizer que eu sou tributarista? Porque tem gente que acha que tributarista é só para quem é advogado, né? Nada a ver. Tributarista é para quem entende de tributário. Pode ser contador, pode ser advogado, pode ser administrador de empresa. Então, arrasou, Renato. Bom, e para finalizar aqui, então essa capacidade de ouvir o cliente você vai precisar ter. Por quê, gente? Tem empresário que é apegado na empresa dele, certo? Que ele não quer correr muito risco. Tem empresário que é mau caráter, que monta uma empresa só para sonegar imposto, ele fecha a empresa, depois ele abre outra. Tem empresário que não é mau caráter, mas ele é arrojado. Ele quer oportunidades tributárias, se precisar ajuizar a ação judicial, ele ajuiza. Ele é arrojado. É perfil. Percebe? É perfil. Olha aqui o Mauro. Eu já tenho alguma experiência e concordo 100% com a Verônica. Perfeita a sua observação. Ai, que bom, Mauro. Tá vendo? Certo? Então, você vai ter que conhecer o tipo de cliente que você está tentando. Porque, assim, eu, Verônica, não é todo tipo de cliente que eu quero. Eu, Verônica, não é todo tipo de cliente que eu quero. Cliente que quer fazer falcatrua, que quer fazer sonegação descarada. Gente, eu não quero atender, porque são pessoas que vão me dar trabalho. Que, inclusive, podem até me dar o calote, se a pessoa for mau caráter. Por que não? Se ela está sempre pensando em fazer o próximo trambique. Só que essas coisas você só pega ouvindo. E as pessoas estão perdendo essa capacidade. Por isso que eu uso a inteligência artificial para me ajudar a aprimorar ainda mais essa capacidade de ouvir. Eu coloquei essa aqui, anota a reunião para mim todinha, ela transcreve todinha depois se eu quiser. E aí eu posso focar no tom de voz, em tudo, do que o cliente está falando. Certo? Beleza? Bom, para finalizar, já são 7h14. A ideia de hoje, então, foi trabalhar com você comportamentos que vão te ajudar no tributário a ter mais sucesso. E percebe que esses comportamentos que eu falei, olha só que interessante, ouro isso que eu vou falar. Que comportamentos são esses? Você tira o foco de você e põe o foco no outro para você se mostrar mais confiante e você aprende a ouvir. Você parou para pensar que se você implantar esses comportamentos na sua vida, no networking que você vai fazer, na sua vida familiar, você vai entrar num ciclo de bons relacionamentos que vai ser lindo na sua vida. Sabe, gente, eu vou te contar a última experiência que eu tive em networking para finalizar. Eu fui num almoço só com tributaristas de networking. E é normal nesses eventos existir rodinhas de pessoas. Então, às vezes eu estava numa rodinha, às vezes eu estava em outra. Geralmente, eu não fico em muitas rodinhas, eu não me concentro tanto em falar com todo mundo que está no evento, porque é impossível se conectar com todo mundo. Se eu sair de um evento me conectando profundamente com uma pessoa só, tá ótimo. Mas tinha uma pessoa nesse evento que ele não era tributarista, mas ele vendia um serviço de comunicação para tributaristas. Ajudar a empresa a se comunicar melhor nas redes sociais, no site, muito legal o trabalho. Mas eu vi essa pessoa indo em algumas rodinhas que se formaram junto comigo. Olha só a indelicadeza. A pessoa chega na rodinha. Bom dia, tudo bem? Meu nome é fulano. Olha, eu tenho uma empresa. E começa o tanto de experiência que essa empresa tem. Ele não estava preocupado em conhecer quem estava na rodinha. Não estava preocupado em saber. Será que o serviço dele é interessante para as pessoas daquela rodinha? Às vezes não é. Aí você vai ficar perdendo tempo. Saca?
Porque ele não sabe ouvir. Ele está preocupado em ir no máximo de rodinha possível, contar a história da empresa dele e entregar um cartão. Isso é uma burrice de networking. Esse é o networking mais burro que tem, porque não surte efeito. Só gasta o seu gogó. Beleza? Foca em menos pessoas. Se conecta, ouve, escuta. Que essa pessoa nunca vai te esquecer que você escutou ela. Tá bom? Um beijo. Que o dia de hoje vocês já comecem a treinar. A próxima pessoa que você for conversar, escuta ela de verdade, seja na sua casa, seu filho, sua mãe, seu periquito. Escuta ela de verdade. Tá bom? Escuta, para tudo e escuta. Não mexe no celular, não faz outra coisa. Você vai ver como isso muda a sua vida. Quem não assistiu essa live desde o começo, eu recomendo fortemente que você volte e assista. Ela vai ficar aqui no Instagram. Deus te abençoe também, Mauro. Vai ficar no Instagram e vai ficar no YouTube. Eu, Verônica, sou uma pessoa que, às vezes, no YouTube eu coloco numa velocidade maior, 1.5 de velocidade lá, para agilizar é uma coisa boa. Você pode fazer isso também. Tem gente que não consegue, então é perfil. Mas assista de novo, porque essa live ela não é nada intuitiva e vai mudar a sua vida tributária se você implementar o que eu falei radicalmente. E se você gostou desse conteúdo, por favor, dá o seu like, encaminha se você achar que é interessante para alguém que você acha que faz sentido, tá bom? Um beijo no seu coração. E bora curtir essa quinta-feira nublada. Deixa eu encerrar aqui. Pronto, deixa eu encerrar aqui.